A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui mais um dia para aprendermos a aula de escola dominical. Sou o presbítero Kleber, da Assembleia de Deus dos Ministérios Jardim Iva, ali na Travessa de Igreja número 82. Estamos aqui mais um dia, mais uma vez, para aprendermos um pouquinho aí da nossa lição de escola bíblica dominical. Hoje nós falaremos da nossa lição de número 10, está finalizando aí a revista, irmãos, está acabando, né? Um tema maravilhoso que nós tivemos esse trimestre aí, já está finalizando, estamos na lição número 10. Essa lição número 10 ela vai ser ministrada presencialmente dia 3/9 de 2023 na nossa igreja. Convido os irmãos para estar presente, levar um amigo, né, para a gente lá poder aprender um pouco mais a palavra de Deus, poder um pouco mais ali colocar a nossa opinião mediante a palavra dentro do contexto bíblico. E essa lição aqui de número 10 tem por título a renovação cotidiana do homem interior. Né? O apóstolo Paulo falou muito sobre isso. E aí a gente fica nessa pergunta, o homem interior não é o mesmo? Exterior, interior, não está tudo ligado, não está ali na mesma pegada, né? Na mesma função ali? Que homem interior é esse? Que aí a revista está falando. O que a gente vai aprender com esse homem interior? Fique conosco aí que a gente vai aprender e vai falar um pouquinho desse homem interior, da importância dele, amém? Então vamos lá, meus amados. Estamos aqui mais uma vez, né? Vamos aí aprender um pouquinho mais a palavra do Senhor. E a nossa lição de número 10 traz por título a renovação cotidiana do homem interior. E ela tem aí o nosso texto áureo em 1 Coríntios, né? Capítulo 4, verso 16. Ou melhor, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Que nos diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, né, se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Então, ainda que o nosso homem exterior, né, esse homem carnal aqui, esse homem que vai voltar para o pó da terra, se corrompa, o nosso homem interior, né, o nosso espírito, a nossa parte material, se renova de dia em dia. E Paulo não coloca dia e noite, ele coloca dia em dia. Que interessante o que ele escreve aqui. Aí a nossa verdade prática, por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades da vida. Só por meio do Espírito Santo, irmãos, não tem outra forma. Por isso que é importante o crente estar sempre buscando aí o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que nos dá essa renovação, né? Nos dá essa fé para a gente continuar em meio às adversidades aí. Não são poucas, né, irmãos? Não são poucas hoje nos dias de hoje as adversidades que o crente aí leva aí para a vida fora, né? Então a gente vai explanar um pouquinho essa verdade prática aqui, vai explicar um pouquinho essa lição, vai falar bastante aí do Espírito Santo, né, a importância do Espírito Santo nessa renovação do homem interior. Ele fala cotidiano, ou seja, todo dia, né, esse homem interior. Como que esse homem interior se renova, né, através de quem? Através do Espírito Santo, né, através ali da sua misericórdia, é que vai renovando esse crente, renovando esse homem, essa mulher, esse irmão, essa irmã, na presença de Deus. É aquele negócio que tá tudo bem? Tá tudo bem. Pode juntar, mas está tudo bem através do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, do 11 ao 18. Vou fazer a leitura que eu acho importante aqui dessa vez. E assim nós que estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. E nós cremos, também por isso também estamos falando, né? É o 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. Ao 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então as que a gente vê são terrenas, né? São consumíveis, são deterioráveis, mas as que a gente não vê, essas sim,
é aquelas que está guardada para aquele que vencer naquele grande dia. A nossa introdução fala aqui das adversidades externas, né, que a gente sofre, né, isso é uma incontestável realidade, mas é pelo meio do Espírito Santo que o salvo experimenta a renovação. Durante a nossa existência, o corpo mortal, que é esse corpo aqui, sujeito às adversidades da vida, eu mesmo fiquei esses dias ruim da garganta, não consegui nem falar, tudo tampado, com febre. O corpo está sujeito, irmãos. O corpo está sujeito, esse corpo carnal, esse corpo mortal está sujeito aí a todas as intempéries, aí a todas as adversidades, né? Mas ainda que esse nosso corpo exterior seja corrompido, e ele é corrompido, né? Ele é de dia em dia ele é corrompido, ele vai acabando, né? Vai cansando e tal. O nosso homem interior, né? Ele sempre se renova, ele sempre é novo, porque quem faz isso é o Espírito Santo. Veremos o sofrimento do homem exterior nessa lição, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. A finalidade dessa lição é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. Então aquele crente, né, que tem o Espírito Santo, pode vir as intempéries da vida, pode vir o que for. Ele vai estar na presença de Deus aí buscando ao Senhor. Nosso primeiro tópico fala do sofrimento exterior, né? A experiência de Paulo. Vamos falar bastante do apóstolo Paulo aqui. A experiência de Paulo, o exemplo do apóstolo e a esperança do crente. Nosso subtópico. Vamos lá. Nosso primeiro subtópico é a experiência de Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu várias adversidades externas, irmãos, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças, a ponto de ele perder a esperança na preservação da própria vida. Ainda podemos ler menções do apóstolo em prisões, em açoites, apedrejamento, perseguição, fadiga, fome, sede, frio, nudez. Por tudo isso Paulo passou. Por isso o texto bíblico diz que o tesouro do evangelho está guardado em vaso de barro. Isso é uma declaração de que somos feitos do pó, ou seja, somos mortais. E por isso somos seres humanos, e por isso como seres humanos somos frágeis, né? Então a doença, a fome, o frio. Hoje em dia as doenças psicossomáticas, que são as psicológicas, né, irmão? Que tá muito aí hoje em dia em voga aí, né? A enfermidade hoje ela é mais psicológica, então ela mói, o ser humano sofre um ataque, né? Nessa parte psicológica, no campo das ideias também. Então Paulo ele mostra a experiência dele aqui, que Paulo sofreu perseguições. Eu acho que a perseguição ela é a que se aproxima um pouco mais da parte psicológica. Você está sempre sendo perseguido, você está sempre preocupado com o dia de amanhã, né? E aí Paulo ele deixa isso muito claro. Olha, passei por fome, por sede, por frio, passei por perseguição, passei por nudez, e ele fala, quem nos separará do amor de Deus? Né? Ele fala em Romanos, isso é uma passagem maravilhosa. Em 2 Coríntios 7,5 ele diz o seguinte, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combate, né? Temores por dentro. Olha só como que a vida de Paulo era complicada, irmãos. A gente hoje vive um evangelho um pouco mais leve, né? Um evangelho um pouco mais abençoado, mas na época daqueles apóstolos ali, a perseguição ali era constante, sempre sendo perseguido, sempre humilhado, chicoteado. Será que nós aguentaríamos essa experiência que Paulo teve? Paulo, ele foi falado para ele, o próprio Jesus falou, né? Você vai sofrer muito, Paulo, né? Por causa do meu nome. Então Paulo já tinha essa noção de que ele sofreria, mas jamais perdeu a fé. Ele mesmo fala, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Nosso tópico de número 2, o exemplo do apóstolo, né? Mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede e tampouco nega a fé. Suas provações forjaram a confiança em Deus na sua vida e ministério. Ele reconhece que suas fraquezas são instrumentos do poder divino. Sua vida está a serviço do Mestre, em favor dos escolhidos e para a glória de Deus. Cônscio de sua vocação, o apóstolo declara, por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Nesse aspecto, o legado do apóstolo é de perseverança, embora o homem exterior seja consumido. Né? O homem exterior, de dia em dia, ele fala, eu gastarei e me deixei gastar, né? Pela obra de Deus. O próprio apóstolo fala isso. E a gente se gasta, irmãos. O nosso corpo, o homem exterior, esse homem aqui, ele é gasto constantemente. Né? Eu mesmo não tinha dores, agora tenho dores nos joelhos, dores nas costas, né? A idade vai chegando aí, vai ficar à vista, não usava óculos, agora uso. Então o desgaste, né? O corromper o corpo exterior é isso. Mas contudo, com toda essa corrupção do homem exterior, até pelo pecado, né, também, o pecado que tão de perto nos rodeia, o homem interior, né, aquele homem criança, né, por dentro, porque quando Jesus fala que nós temos que ser que nem criança, nosso homem interior,
tem que ser que nem criança. Nosso homem interior, ele se renova de dia em dia pelo poder do Espírito Santo, né? O apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Nada parava Paulo. Paulo era um homem imparável, se é que essa palavra existe. Paulo não parou. Paulo só parou quando ele foi morto ali. Quando chegou ali, ele mesmo fala, estou sendo colocado por expiação. Então, quando ele foi morto, ele parou. Mas até ali a morte, ele pregava, ele falava, ele buscava, sofreu muito, mas o homem interior de Paulo se renovava a cada manhã, estava sendo renovado ali. E o próprio Jesus deixa isso claro. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, né? Então no mundo, esse mundo de hoje principalmente, irmãos, é um mundo de aflição mesmo. Não adianta a gente querer passar... Jesus falou, olha, eu que vos envio como ovelha no meio de lobos. E assim, ó, tá cheio de lobos, né, irmãos? E não adianta querer passar por meio de lobos sem tomar uma dentada, sem tomar uma mordida, não vai ter jeito, né? Vai ter aflição, o nosso homem exterior vai cansar, mas contudo o nosso homem interior vai se renovando, crendo que ali é a promessa de Deus, a promessa de Cristo se cumprindo na vida de cada crente. Aí nós temos aqui o nosso terceiro tópico, a esperança do crente, né? Na Escritura, o contraste entre as aflições de Paulo e o poder de Deus estão assim representadas. Olha que interessante, irmãos, o que Paulo ele deixa claro pra gente aqui. Ele fala assim, atribulados, mas não angustiados, né? Atribulados, e a pessoa que fica atribulada, ela fica angustiada, mas Paulo não. Atribulados, o homem exterior atribulado, mas o homem interior não está angustiado porque eu sei em quem tenho crido. Perplexo, mas não desanima. Já percebeu quando uma coisa deixa a gente perplexa pro lado negativo, você desanima? E Paulo fala perplexo por tudo que tem acontecido, mas não desanimado. Continua animado, continua falando da palavra de Deus. Perseguidos. Então a pessoa que é perseguida, ela tem uma sensação de desamparo, né? Ela tem uma sensação de que Deus a abandonou. E Paulo fala, perseguidos, mas não desamparados. Então, por mais perseguição, por mais afronta que o nosso homem exterior possa passar nessa vida, Deus nunca vai desamparar nem eu nem você, né? Abatidos. Quem é que nunca ficou abatido? Quem é que nunca se abateu com algo, né? Com alguma coisa, algo que você esperava e não aconteceu, ou alguma coisa que você não esperava ali e aconteceu do lado negativo, né? Então Paulo fala, abatidos sim, mas destruídos não. Né? Destruídos não. Nosso homem interior se renovando ali a cada manhã. Né? E aí a lição diz que o texto ensina que embora o nosso corpo esteja sujeito ao pecado, e está, irmãos, tá? E está esse negócio de que vem para Cristo, vai ter tudo benção, eu vou ter carro, porque eu vou ter que uma igreja, grande igreja faz, eu vou ter carro, eu vou ter casa, eu era assim, agora eu sou assado, eu sou cozido, eu sou... Não. A Bíblia diz isso muito claro, embora o nosso corpo seja sujeito e está ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. Nosso Senhor Jesus obteve êxito sobre a morte, e do mesmo modo temos esperança da vitória e da vida eterna. Essa é a nossa luta aqui, irmãos. A minha luta e a sua luta, é claro que no trajeto do nascimento e da morte tem um meio, que é a nossa vida hoje. Então você luta, você estuda, você uma casa melhor, um carro, né? Nesse caminho aí, a nossa luta verdadeira é a vida eterna. Temos esperança da vitória e da vida eterna. A nossa luta, o nosso homem, a gente sabe que o nosso homem exterior se corromperá, né? Essa massa, né? Esse homem exterior, ele vai à cova, a não ser que Jesus volte antes, mas ele vai à sepultura, vai virar pó. Mas o nosso homem interior, ele se renova, né? E a esperança nossa é o quê? É a volta de Cristo, né? É a vida eterna, é o corpo em glória. Essa é a nossa esperança maior, né? Nada nessa vida, irmãos, nada nessa vida pode ser maior, nem a sua faculdade, nem o seu carro, sua casa, seu estudo, sua esposa, seus filhos, nada pode ser maior do que a esperança da vitória e da vida eterna e Jesus vindo em glória para nos salvar, né? Portanto, como cristão, não podemos deixar de guardar a bem-aventurada esperança em Cristo. E aí Tito 2,13 fala isso. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, nesse momento, né, que essa glória aparece, nesse momento que essa trombeta ela é tocada, aí sim esse corpo corruptível, né, se revestirá de incorruptibilidade. Então esse corpo corruptível que hoje se corrompe, ele ficará no mesmo patamar do homem interior. Esse corpo não será mais corruptível, será um corpo incorruptível. Mas até lá, a gente tem que buscar Deus, a gente tem que buscar o Espírito Santo. Hoje, o que está hoje aqui na terra,
como Jesus mesmo falou, olha, eu vou, mas vos mando o Consolador, o Espírito Santo, que não vos deixará só. Então, hoje, quem está aqui na terra hoje, trabalhando em prol do crente, trabalhando em seu favor, é o Espírito Santo. É por isso que a gente tem que agradar sempre o Espírito Santo, adorar o Espírito Santo, porque é ele que hoje está aqui, ele ele é o nosso corpo, como a gente já falou, ele é templo e morada, então dentro de mim mora o Espírito Santo, e é ele que faz essa renovação constante para que eu suporte o sofrimento, para que eu suporte o pecado que tão de perto nos rodeia, para que eu suporte as investidas ciladas do diabo, né? Para que eu suporte aí todo tipo de afronta com as armaduras de Deus, e aí suportando isso até a volta de Jesus Cristo em glória. Amém? Aí nós temos agora o nosso segundo tópico, a renovação interior, o fortalecimento diário, o eterno peso de glória e a visão da eternidade. Então, nosso primeiro subtópico fala do fortalecimento diário. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Acabei de falar, né? Esse poder do Espírito atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. Então, quando você está ali sofrendo ali as investidas ali de Satanás, né? E aí você tá ali, não sabe o que fazer. Quem lembra você daquilo que você não pode fazer? Quem te ajuda? Né? Quem te coloca de volta nos trilhos? Quem mostra para você o que é certo e o que é errado? Eu de mim e você de você. Nós não temos aí nenhuma capacidade humana para suportar essas adversidades. Nós não temos. Quem que faz essa peneira, esse filtro, essa proteção é o Espírito Santo. Paulo fala isso em 1 Coríntios. Ele fala isso em 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Ó. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Então, nós conseguimos ter o discernimento do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode. Por quê? Porque o Espírito Santo está em mim, está em você, e ele ajuda a discernir e ele mostra qual é o caminho. Por isso é importante, irmãos, o batismo do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, porque é ele hoje que nos fortalece, que nos dá graça para ficar diariamente na presença de Deus. Assim, apesar da fraqueza e do sofrimento exteriores, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, jejum e temor a Deus. Portanto, não podemos permitir que a aflição nos desanime, mas devemos renovar o nosso compromisso em servir a Cristo, sempre. Através da nossa fidelidade, da nossa santificação, da nossa reverência, da nossa adoração, da nossa santificação, né? Temos que estar sempre na presença de Deus, humildes na presença de Deus, buscando a Deus, sempre servos na presença de Deus, para que a gente venha ser sempre abençoado. E aí 1 Coríntios 16:13, Paulo fala: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, ou seja, portai corajosamente, com força, e fortalecei-vos. Né? Então Paulo deixa isso muito claro aí, e Paulo ele fala isso por quê? Porque a gente parar para analisar o que acontece hoje com muito crente, irmãos. O crente hoje ele não exercita a fé. Né? Ele não exercita a fé. A fé é um exercício. É como se fosse uma academia. Se você levantar peso, todo dia lá você vai fazer 2 horas de levantar peso, os teus braços começam a ficar, né, mais grosso, forte, porque o teu músculo vai desenvolvendo. Né? É um trabalho diário de força centrada naquele bíceps, né? O nome desse músculo é bíceps. Então eu estou ali fazendo um exercício focado nele, né? Então ali focado no bíceps ali, todo dia eu vou lá, faço 2, 3 horas, e esse músculo ele começa a ficar grande, a ficar forte, né? A ficar robusto, ficar bonito, né? Não é diferente da fé, irmãos. A fé ela tem que ser exercitada para que ela venha a crescer. E hoje muito crente, o problema de muito crente raquítico é isso. É que o crente ele não tem essa percepção de que a fé ela tem que ser exercitada, né? A fé ela tem que ser exercitada, a fé ela tem que ser treinada
A fé ela tem que ter exercícios para que quando precisar, né? Quando precisar ela tá ali forte, ela tá grande. Por quê? Porque eu exercito a fé, eu busco, né? Ora, a fé como diz Hebreus, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então eu tenho fé naquilo que eu estou esperando, mas eu não estou vendo. É a prova das coisas que não se veem. Isso é treinar a fé, irmãos, né? Isso é treinar a fé. Saber lidar com a fé, saber usar a fé. E isso como que a gente faz esse treino? Santificando, fidelidade a Deus, reverência, oração, jejum, temor. A gente vai exercitando a fé. Por isso que Paulo fala, estai firmes na fé. Que é um exercício diário. Paulo exercitava, os apóstolos exercitavam essa fé para que na época da tribulação ali, que não foram poucas, eles sabiam do Deus que eles serviam. O eterno peso de glória. O apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aqui ele fala um contraste entre o sofrimento presente e o glorioso futuro, o futuro glorioso. O apóstolo ensina que, se comparada ao peso da glória, que é eterna, a tribulação é leve e passageira. Portanto, faz-se necessário sermos sábios diante da tribulação, fugindo da murmuração, reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis. Entretanto, as Escrituras ratificam que as Escrituras ratificam que as aflições deste tempo não podem ser comparadas com a glória do porvir. Irmãos, as tribulações, as aflições, elas são passageiras, elas não vão durar o resto da vida, né? Ela pode demorar, o deserto lá do pessoal do Velho Testamento, lá da nação de Israel, quando saiu para a Terra Prometida, durou 40 anos, mas acabou, né? Então a tribulação, ela é comparada ao que nos espera no futuro, ela não é nada, irmãos. Ela é uma pena perto da riqueza da glória, né? Do eterno peso de glória. Então Paulo compara pesos aí, né? Então em Romanos 8:18 ele fala: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmão, você tem aí uma consolação. Você é salvo. Né? A glória que te espera, quando chegar na glória lá, que você ver Jesus frente a frente, você não vai nem lembrar da sua tribulação, do seu problema, né, da sua aflição, porque a aflição perto da glória, ela não é nada, ela é uma mosquinha, né, perto da glória que não está esperando a mim e a você. Então, é por isso que Paulo, ele sempre tinha essa fé, né, e sempre declarava isso: olha, isso que eu passo hoje eu estou preso, eu sofri naufrágio, fui picado por uma cobra, eu apanhei, levei chicotada, mas isso hoje, e nós nem passamos por isso, irmãos. Nós nem passamos por isso. Nós temos uma cama quente para dormir, né? Nós temos aí uma alimentação que Jesus prepara, um emprego bom que Jesus prepara. Tudo que Jesus preparou pra gente é muito mais fácil do que na época dos apóstolos. Paulo, ele sofreu muito ali, os apóstolos ali, e eles falavam: olha, isso aqui não é nada perto do que tá me esperando. Uma chicotada, tomar 30 chicotadas, passar fome, não ter o que vestir, ser picado por cobra, sofrer naufrágio, isso não é nada perto do que me espera, perto do peso da glória que está me esperando lá em cima. Paulo tinha essa convicção, e nós temos que ter essa convicção também, né? Nosso terceiro tópico aqui vai falar da visão da eternidade. Fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. E no mundo de hoje, irmãos, né? No mundo de hoje, você é o que você tem. Infelizmente, você é o que você tem. Se você tem dinheiro, você é legal. Se você não tem dinheiro, coitado, tá frito, né? Então, o peso das pessoas hoje é tido como o que ela tem de material. E o que ela tem de material é o que você fala aqui, ó. O cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem. Eu vejo o dinheiro, eu vejo o carro, eu vejo a casa, eu tô vendo, né? Mas as que não se veem. Então as que não se veem é loucura pro mundo. Não, mas o que vai adiantar eu ter uma casa no céu se eu não pude curtir aqui embaixo? O que vai adiantar eu ter uma casa no céu se eu não pude aproveitar as coisas aqui, né? E aí, essa é a ideia mundana hoje, né? A ideia que o povo aí fora tem. Só que essas coisas que se vemos, elas são temporais. Elas acabam, né? Um carro tem uma data para acabar. O dinheiro, eles corroem. O próprio Jesus fala: olha, não juntei tesouro na terra, né? Aonde o ladrão rouba, a traça rói, mas juntar tesouro no céu. Juntar tesouros que não vê, né? Você não vê os tesouros que estão no céu, você não está vendo. É isso que Paulo fala aqui, porque as coisas que você não vê são eternas, né?
Contrastando as coisas visíveis com as invisíveis, as temporárias com as eternas, o apóstolo Paulo apela ao exercício da fé bíblica, que a gente acabou de falar lá, exercitar a fé, como uma importante motivação para o crente não desfalecer nas tribulações. Irmãos, é complicado, né? O crente, ele não nasceu para ser rico, ele nasceu para ser salvo. Nada contra quem é rico, nada contra os irmãos que têm dinheiro, não. Mas o coração desse irmão tem que estar em Jesus, tem que estar naquilo que ele não está vendo. Né? Aquilo que ele não está vendo é que vai salvar. Hoje eu tenho dinheiro, mas eu não tenho. Glória a Deus por isso. Isso aqui não é nada perto da glória que eu vou ter quando eu for para Jesus, né? Só que tem crente, irmão, que desfalece nas tribulações, por quê? Porque tá vendo coisa material, tá olhando as coisas que se veem, e enquanto Deus fala pra gente ver as coisas que não se veem, né? Neste caso, somado à renovação diária, o crente deve viver sobre a perspectiva da eternidade. Olha que interessante, irmãos, que Jesus me deu agora aqui. Uma coisa bem bacana. Aquela mulher, quando Eliseu ele promete a ela um filho, ela não tinha filho. Era um casal, o próprio moço fala que era um casal de idade, e ela não tinha filho. E tava tudo bem. Tudo bem para aqueles dois ali. E aí Eliseu se agradou do que ela fez e falou: a partir de um período de tempo, ao tempo da vida, você vai ter um filho. Deus vai te dar um filho. E conforme a palavra de Eliseu, cumpriu-se a palavra de Eliseu ali, que Deus foi lá e deu um filho para aquela mulher, e aquela mulher teve uma criança. Aquela mulher não tinha filho, e aí ela passou a ter uma criança ali, ela ficou feliz. Dado o momento ali, aquela criança desfalece e morre. Sente uma dor de cabeça, possivelmente ela teve um AVC, não sei. Ali é uma mistério que a gente vai perguntar para Deus, por que Deus permitiu que aquilo acontecesse com aquela criança. Talvez não fosse da vontade de Deus, mas fosse da vontade de Eliseu, né? Não sei, ali a gente vai ter um mistério ali. E a criança morre. E a mãe pega essa criança nos braços e vai até o profeta. E no caminho, irmãos, aquela mulher, ela não estava vendo as coisas que são visíveis. Ela tinha dinheiro, ela tinha casa, ela tinha uma colheita, né? Só que ela tinha um filho nos braços morto, e ela fala o quê? Vai tudo bem? Vai tudo bem, né? Então, ela não desfaleceu na tribulação. Ela podia ter blasfemado, resmungado, ficado chateada, não. Ela perguntou: o que tenho eu contigo, homem de Deus? Olha, a criança morreu. E aí Eliseu vai lá e ressuscita através do Espírito Santo, ressuscita aquela criança de novo. Mas essa mulher não perdeu a fé. Ela foi falar com o profeta. O profeta ali, mano, naquela época era a tipificação do próprio Deus. Então ela foi falar com Deus. Ela não desfaleceu, ela não murmurou, né? Ela estava bem sem nada. De repente Deus ali dá um filho para ela, ele morre, e ela vai conversar com o profeta, e o profeta vai lá, age sobre a fé daquela mulher, e aquela criança volta a viver de novo. Olha só que interessante essa passagem de Eliseu, realça bem essa visão aí de não desfalecer na tribulação. E aqui nosso terceiro e último tópico, os desafios de hoje, a cultura secularista, relativismo doutrinário e a batalha espiritual são os nossos subtópicos. Então, cultura secularista. O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, vem de secular, vem de mundo, procura esmagar a vida espiritual dos crentes, né? Então, esse mundo hoje, ele quer mesmo acabar com tudo. Ele quer mostrar que você está errado e eles estão certo, né? Então, temos que ter muito cuidado aí em relação a isso. É um sistema materialista, então material, então você dá importância ao que vê, né? Então só é importante, só é válido, só vale aquilo que você vê, né? Aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso pegar, sendo que Paulo ensina que as coisas que não vemos é que são eternas, né? Conforme estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual e a existência de Deus. A verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Diante desse ataque, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro, resista aos ataques externos e tome posição contra o advento do mal. Irmãos, tem muita igreja hoje que está querendo se adequar ao mundo, né? Está querendo se adequar ao mundo. Tem muito crente hoje querendo se adequar ao sistema secular, à cultura secular. E nós, como crentes, somos uma contracultura, irmãos. Nossa cultura é a cultura de Jesus, né? Nós somos uma contracultura. Nós não vamos brigar, porque a nossa luta, irmãos, não é contra a carne e não é contra o sangue. É isso que nós temos que entender. A nossa luta é contra os principados, né?
contra as potestades, um principado, é onde tem um príncipe. Então, se a gente pegar aí o Principado de Mônaco, por exemplo, lá na Itália, então um principado, aquele principado é um lugar, é um país fechado onde tem um príncipe. E o principado, nesse caso da Bíblia, é o príncipe dos demônios. Então, a nossa luta é com ele, a nossa luta não é contra o homossexual, a nossa luta não é contra a prostituta, a nossa luta não é contra o usuário de droga, a nossa luta não é contra eles, irmão. A nossa luta é contra o erro. É contra a cultura que está se espalhando hoje, né? A cultura de que tudo pode, a cultura de que não é viva como se fosse o último dia, a cultura de que o importante é ter prazer, não importa como. Essa é a nossa luta. É aí que nós temos que lutar. A nossa luta é no joelho, né? As nossas armaduras são espirituais. É aí que a igreja tem que se colocar de pé. A igreja hoje não pode aceitar jamais que a cultura secularista entre na igreja. O próprio Jesus disse isso, olha... as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Entendeu? E isso não quer dizer, irmãos, a igreja de pedra. É a igreja que somos nós, entendeu? Então tem ali os crentes, né, que serão salvos, que irão para o céu. Mesmo dentro desse mundo secular, mesmo dentro de igrejas que estão aceitando coisas erradas, lá dentro vai ter o remanescente que vai ser salvo, que não vai se contaminar com essas coisas. Então, a igreja, os pastores, os professores, eles têm que estar ali atento para não permitir, e hoje é bem sorrateiro, irmãos. É muito sorrateiro, é muito devagar, é no campo da ideia. Hoje não é que nem antigamente, que era usado força e violência. Hoje é no campo da ideia. A gente vai falar no próximo tópico. É no campo da ideia. Então, Deus procura pessoas hoje que estejam na presença de Deus, como ele diz para Ezequiel 22:30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Então, Deus hoje tem que procurar nessa terra aí homens que estejam na brecha, e tem que achar eu e tem que achar você, que está aí nessa contracultura, esmagando a cabeça da serpente, brigando ali no joelho, na oração, para que a igreja não se corrompa até a volta de Cristo, né? Aí o nosso segundo tópico aqui vai falar aqui do nosso relativismo doutrinário, que é o campo das ideias que a gente falou agora há pouco, né? A luta hoje é no campo das ideias mesmo. Então, o que acontece com o relativismo doutrinário? É um outro ataque, né? Um outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual. É o processo, né? É o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Percebe, irmãos, que hoje em dia não é mais uma coisa luta, né? Na época dos apóstolos, a perseguição era para matar. Então mata o apóstolo, mata Pedro, né? Que matou Pedro, matou João, matou Tiago. Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer. E mata. Por quê? Porque a briga era na violência. Hoje não é mais. Hoje é uma desconstrução. Eles querem desconstruir. Eles não vão se levantar e bater em crente e prender crente. Não. É na ideia. Vamos desconstruir os fundamentos da fé. Através do quê? Através do relativismo. Então tudo é relativo. O pecado não é absoluto. O pecado ele é relativo. Vai depender de como ele foi praticado. Ele pode ser pecado ou não, né? Pessoas querendo tirar versículos da Bíblia porque a Bíblia era muito retrógrada, ela é muito antiga. E esses versículos hoje eles não estão em conformidade com as pessoas de hoje. Mas espera aí, a Bíblia não tem que estar em conformidade com as pessoas têm que ter em conformidade com a Bíblia. A Bíblia ela não contém a palavra. Ah, a Bíblia contém. Se a Bíblia contém, então possivelmente esse versículo foi escrito por um homem, mas não era da vontade de Deus. Não, a Bíblia ela é a palavra de Deus. E se ela é absoluta a palavra de Deus, ela não pode ser mexida. Então, ela não tem que se adequar ao homem. O homem tem que se adequar à Bíblia, né? O homem tem que ser a água. Se eu pegar, aqui dentro, eu joguei uma água dentro dessa caneca. Se os irmãos puderem olhar aqui, a água tomou a forma da caneca, certo? A água tomou a forma da caneca. Se eu pegar um outro recipiente quadrado e jogar essa mesma água, ela vai tomar a forma do recipiente quadrado. Não é a caneca, o recipiente, que vai se adequar à água. É a água que vai se adequar aonde ela está. Então esse é o homem. O homem, como água, tem que se adequar ao lugar que ele está. Então ele tem que se adequar à igreja, tem que se adequar à Bíblia. E não a Bíblia. Hoje o que a gente está vendo aí, irmãos, é pessoas querendo adequar a palavra de Deus à sua vida, né? Então Deus só quer o coração, por exemplo. Eu não preciso me privar das coisas que o mundo oferece, porque basta eu ser bom. É uma outra coisa que está aí, né? Que é no campo das ideias, da desconstrução da fé. Não, eu sou bom. Já vi crentes falar isso, mano. Já vi crente falar isso.
Saiu da igreja porque o pastor falou que ele tinha que fazer isso e aquilo, ele não queria. Mas eu dou o dízimo, eu dou cesta básica. Falou pra mim, irmão Kleber, eu doei 30 cestas básicas pra igreja. Eu fui lá e fiz a secretaria, eu que levantei tudo. Aí o pastor veio falar que eu tinha que orar, que eu tinha que isso, que eu tinha... mas eu já tô fazendo. Eu falei, mas peraí, irmão, isso não quer dizer nada, né? É a desconstrução do fundamento da fé. Não é de fora pra dentro, amado, é de dentro pra fora. Você não tem que a igreja se adequar a você porque você deu cesta básica, você diz uma oferta, não. Você tem que se adequar à palavra. E hoje não basta, porque eu sou bom, mas bondade não salva ninguém. Se nós fôssemos salvos por ser bom, não precisava de Cristo morrer na cruz, precisava ser bom, irmãos. Olha todo o processo que Jesus passou durante os 33 anos que ele viveu aqui, para ser no final morrer na cruz, para depois eu ser salvo pela minha bondade, porque eu sou bom, porque eu não mato, porque eu não roubo. Mas não roubar, não matar, não prejudicar, não é bondade, é caráter, é obrigação de cada um, né? Cada um tem a obrigação de não maltratar o próximo, né? De amar o próximo como a mim mesmo, seja o próximo qual for. Então não é bondade. Seria muito fácil, então, ser bom, sou salvo e Jesus morreu na cruz em vão. Paulo fala isso. Se bastasse eu ser bom, Jesus morreu em vão na cruz. Então essa desconstrução da fé que esse povo quer fazer. Não, você tem que ser bom. Se você é bom, aí você vê jogadores abrindo instituição ONG, achando que isso vai levar pro céu. E não vai, irmãos. Não vai, isso não leva ninguém pro céu. Isso é desconstruir a fé cristã. Você só é salvo através de Cristo. De Cristo. Não tem como ser salvo de outra forma, né? A Bíblia fala, eu sou o caminho, não sou caminhos. Eu sou o caminho no singular. Eu sou a verdade no singular. Eu sou a vida no singular. Então, se Jesus ele fala que eu sou o caminho, o que é um caminho? Um caminho é que te leva para algum lugar. Eu vou lá visitar a minha mãe lá na Itapetininga. Então eu vou pegar qual caminho? Eu tenho dois caminhos. Eu tenho Fernão Dias, né? Ou eu tenho Rodoanel, Castelo Branco. Fernão Dias ou Castelo Branco? Acho que é Fernão Dias, não tá na memória. Tenho dois caminhos, né? Pra ir. Mas o caminho vai me levar a algum lugar. Só que pra ir na minha mãe eu tenho dois caminhos. Pra ir pra Deus só tem um, Cristo. O caminho, eu tenho que andar nesse caminho para chegar até Deus. Então Cristo é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Não adianta eu desconstruir isso e relativizar isso aí, porque não vai resolver, né? Ora, relativizar a doutrina bíblica é enfraquecer o homem interior. Claro que é. Deus, ele é absoluto. Ele não é relativo. Ele é absoluto. Né? O que é o absoluto? É aquilo, não muda. Ele não toma forma. Ele é absoluto, ele é daquele jeito. Né? Então eu começo a desconstruir e meu homem interior fica enfraquecido. Não há como renovar a nossa vida espiritual sem ter em alta conta a palavra de Deus. A palavra de Deus é a minha bússola para esse caminho. Então Jesus é o caminho. Para esse caminho eu tenho que fazer o quê? Abrir a palavra de Deus, começar a ler. Né? Eu não vou achar placa. A minha placa está na Bíblia, é lá que eu vou fazer. O trânsito tem minha placa, entre a direita, entre a esquerda. Você usa o Waze hoje, né? A nossa Bíblia é o Waze para ir para o céu, irmãos. É o Waze para ir para o céu, não tem outro jeito. Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia para agregar a igreja os que não são aceitos à sã doutrina. Eu não posso consertar o que Jesus fez, eu vou desconcertar. O relativismo aliado à ideologia secularista impõe o que deve ser considerado como o ideal. Assim, o pecado é aceito e tolerado. Porém, o crente renovado deve reagir contra essa inversão de valores, resistir ao espírito da Babilônia. Hoje em dia, o mundo acha normal você casar e descasar. Casou, não deu certo, fiquei 7 anos com ele, separou, não deu certo. Divorciou, acabou, acha normal, né? A gente teve que melhorar o casamento. Como você melhorou? A gente tava um casamento muito monótono, muito chato, a gente decidiu fazer um casamento aberto. O que é um casamento aberto? Casamento aberto, o homem sai com as mulheres que ele quiser e volta para casa depois, a mulher sai com os homens que ela quiser e volta para casa depois, continuam casados. Isso não é adultério, porque é consentido pelos dois. Mas ficou chato, casamento a dois. Vamos fazer um casamento? Não, vamos fazer um casal, vamos fazer um trissal. Então o homem pega 2 mulheres e fica morando com 2 mulheres. Mas aí vão pegar a Bíblia para falar, para dar respaldo para isso? Mas lá Deus aceitava. Deus concordava lá no Velho Testamento. Homens tiveram várias mulheres, Davi teve várias mulheres, Salomão teve várias mulheres. O povo só pega a parte ruim, né? Nunca pega a parte boa. A parte que Davi orava, que Davi buscava, que Davi jejuava, ninguém pega. Só pega a parte que ele teve muitas mulheres. E Deus aprovou Deus não aprovou. Deus nunca aceitou. Deus tolerou. Tanto é que ele fala em Deuteronômio 17:17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Deuteronômio 17:17. Então Deus nunca concordou. E aí Jesus vem e acaba com a palhaçada, irmãos. Sabe? Acaba com essa maldade do coração do homem quando ele fala, olha,
Aquele que olhar para uma mulher para cobiça, em seu coração vai cometer adultério com ela. Deus acaba com isso. Deus coloca o fim da poligamia. É monogâmico. O casamento é monogâmico. Heterossexual. Ponto. É isso que Jesus fez. Em Judas 1, do 3 ao 4, diz assim, ó. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a trabalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, homens ímpios que estão denigrindo, fazendo um monte de bobagem aí, que Judas já falava que isso iria acontecer. Nós, como crentes, é que temos que tomar cuidado. Temos que ir na escola dominical, faça um convite, vem para a escola dominical, faça a sua pergunta, coloque o seu comentário, dê o seu like, pega o link, manda para os seus amigos aí, para as pessoas que precisam ouvir. Nós temos que estar na presença de Deus, aprendendo a palavra, para que nós não venhamos nem sequer levar em conta uma coisa dessa, né? Porque a gente está afiado na palavra ali. Finalizando aqui o nosso último tópico, o último subtópico do último tópico, a batalha espiritual. Todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. Não adianta, irmãos. É briga, é luta. A Bíblia fala que o céu, o reino de Deus é tomado à força, na marra, então não tem jeito. A Escritura diz que Satanás é o Deus desse século, ponto. A Bíblia diz isso. E que o mundo jaz no maligno. O mundo não pertence ao maligno, ele jaz, ele está no maligno. Por isso, a nossa declaração de fé realça que foi com engano que ele começou as suas atividades contra o homem. Lá no Éden, né? E é com essa mesma, é com essa arma que o diabo e seus agentes ainda reduzem as pessoas neste mundo. Por isso, a Bíblia alerta que nossa luta não é contra o homem, mas contra os demônios. De certo, o crente renovado, de posse da armadura de Deus, deve posicionar-se contra as ciladas do diabo. Irmãos, quando Jesus estava na cruz, várias vezes ele podia ter estalado o dedo e saído dali, né? Quando Pedro puxou a faca e cortou a orelha do soldado, do Malco, Jesus falou para ele, olha, se eu quisesse eu estalava o dedo, chamava aqui, uma legião de anjos me tirava daqui. Mas aqui minha luta não é contra estes homens, a minha luta é contra Satanás. Eu estou aqui para rasgar a promissória da mão do diabo. O diabo tentou de tudo para que ele não morresse na cruz, né? De tudo. E aí ele expôs toda a potestade, todo o principado. Quando ele morre na cruz, ele expõe esses demônios, né? Acabou ali. Então ali ele perdeu. Ele tentou de tudo para que isso não acontecesse. Por quê? Porque a luta de Jesus nunca foi contra o homem, nunca foi contra a mulher. A luta de Jesus era contra o pecado, contra Satanás. Essa é a luta, né? E a nossa luta, a nossa batalha espiritual também. E aí Pedro ele fala assim, ó, 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrio. A pessoa que bebe, vamos usar um exemplo aqui, o bêbado ele é sóbrio? Não, ele não sabe o que faz, ele não para de pé, ele não sabe o que fala, ele fala um monte de bobagem, ele faz as coisas e não lembra, ele não está sóbrio. A Bíblia fala, sede sóbrio, né? Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele está o tempo todo ao derredor, bramando como? Ele não é leão, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Então ele só espera uma brecha, ele está bramando esperando uma brecha, buscando a quem? Quem der brecha ele traga. Ocorre resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, a nossa batalha espiritual, ela está aqui. A nossa batalha espiritual, ela é árdua. A nossa batalha espiritual continua. A nossa luta continua. A nossa contracultura nós temos que pôr em prática. O diabo continua usando da sua artimanha, porque ele é o pai da mentira, ele é mentiroso e pai da mentira, e ele vai usar essa mentira até Jesus voltar, ele vai usar essa mentira iludindo, seduzindo o homem, mostrando ao homem que os poderes da terra, o dinheiro, né, o ter é melhor que o ser, então ele vai continuar fazendo isso, mas eu e você, que estamos aqui, que conhecemos a palavra de Deus, que somos espirituais, que temos discernimento, que temos o nosso homem, quando eu falo homem, eu falo mulher também, nossa mulher interior renovado, nós estamos aqui para quê? Para mostrar a verdade para esse mundo, né? A nossa conclusão, durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior está sujeito às tribulações dessa vida. Apesar do padecimento e das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer nunca, mas se renovar por meio do poder do Espírito. Assim, os sofrimentos do tempo presente, que eu e você passa, não podem ser comparados com o peso da glória eterna reservada para os fiéis. Por isso, no tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos, eu e você, de renovação do nosso interior, de dia a dia, para enfrentar o poder do pecado e do mal. A gente só consegue, irmãos, enfrentar Satanás, enfrentar o diabo e os seus anjos, a sua quadrilha. A gente só consegue buscando a Deus,
é estando na presença de Deus, renovando o nosso homem interior, a nossa mulher interior, cotidianamente. Só assim que a gente vai resistir ao diabo, resistir ao inimigo, resistir aos seus dardos. Quando você busca a Deus, você se reveste, você pega as armaduras, o capacete, o escudo, a espada, né, o sapato, o cinto, tudo, a couraça toda. Aí você está preparado, seu homem interior está preparado para suportar as aflições que virão, que estão vindo. Para suportar hoje a luta no campo das ideias, a desconstrução da fé. Você como homem e mulher de Deus, você tem ali obrigação, porque você foi ali alistado no exército de Cristo para pregar a palavra, doa quem doer. Amém? Que Deus abençoe os irmãos mais uma vez. Essa aqui é a nossa lição de número 10 que estamos finalizando. Deixa o seu comentário aí, deixa a sua dúvida, deixa aí o seu parecer, para que a gente possa aí debater e discutir sobre isso. Amém? Deus abençoe os irmãos. Até uma próxima oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.